Olá, meu nome é Letícia Neitzel e hoje vou apresentar o meu trabalho intitulado como Recuperação de Dados Históricos da Rede de Referência e do Sistema de Alerta do Rio Caí, Taquari e Uruguai, realizado durante estágio na Superintendência Regional de Porto Alegre da CPRM, que é a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais. Quando existem dados fluviométricos de boa qualidade, estes podem ser usados em estudos de projeto de gestão dos recursos hídricos e de diversos setores socioeconômicos, tais como geração de energia, irrigação, drenagem pluvial urbana e operação de infraestrutura hidráulica. Quando existem falhas nesses dados, tanto devido a erros na transcrição quanto por equívoco durante a obtenção dessas informações no campo, a análise hidrológica é comprometida, prejudicando os estudos e projetos que necessitam desses dados. Uma maneira de se obter uma base de dados consistente é através da comparação dos dados digitados com a ficha fluviométrica original. Dessa maneira, torna-se importante recuperar e organizar os arquivos escanerizados das fichas ainda existentes para incorporá-los em um banco digital que pode ser consultado em caso de dúvidas. A Política Nacional de Recursos Hídricos, que prevê o acesso a toda a sociedade de dados e informações sobre águas no Brasil, só foi instituída em 8 de janeiro de 1997, ou seja, muitos arquivos escanerizados ainda estão sendo organizados pela Agência Nacional de Águas para serem implantados no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, o SNIR. Além disso, muitas fichas de campo se perderam antes de iniciar o processo de escanerização das mesmas, tanto por arquivamento em locais inapropriados, que são muito úmidos e com condições ambientais que propiciam a proliferação de fungos, quanto por acidentes, como infiltração de água de chuva e incêndios. O presente estudo buscou recuperar todas as fichas escanerizadas existentes das estações fluviométricas pertencentes ao Sistema de Alerta do Rio Caí, do Rio Taquari e do Rio Uruguai, bem como da Rede de Referência da Superintendência Regional de Porto Alegre, da CPRM. Desde o início de operação de cada estação, então, a fim de se realizar uma análise do quanto que os dados transcritos ao meio virtual podem ser consistidos. Nesse mapa podem ser visualizadas as estações, sendo amarelo aquelas pertencentes ao Sistema de Alerta do Rio Caí, violeta do Rio Taquari, vermelho da Rede de Referência e marrom do Rio Uruguai. As estações constituintes de cada sistema de alerta foram obtidas através do SASE Monitoramento, que é o Sistema de Alerta de Eventos Críticos, uma plataforma digital desenvolvida pela CPRM para disponibilizar dados e previsões de cheia e inundações em tempo real. Já os boletins existentes foram baixados do visualizador de fichas do SNIR, como pode ser visto nessa imagem. Inicialmente, então, foram recuperados boletins de dupla leitura de cotas das estações fluviométricas. Após o download e organização de todos esses arquivos em pastas, os boletins também foram digitados no Hidro 1.4, a fim de que seus dados pudessem ser facilmente acessados. Então, foi possível analisar os arquivos encontrados. Para essas análises, foram considerados dois tipos de documentos: aqueles considerados históricos, anteriores a 1991, e os recentes, considerados desde 1991, janeiro, até dezembro de 2018. Então, nos resultados, das 6 estações do Sistema de Alerta do Rio Caí, 3 foram instaladas após 1991, e das outras 3 restantes, 2 possuem boletins anteriores a 1991. A estação Passo Montenegro merece destaque na recuperação de dados históricos. Dos 764 boletins encontrados, 500 deles são anteriores a 1991, representando 65,4% dos arquivos escanerizados encontrados para essa estação. Em relação ao total de meses de operação de todas as estações desse sistema de alerta, houve 61,6% dos boletins recuperados, dos quais 47,2% são históricos. Para o sistema de alerta do Rio Taquari, conforme mostra a tabela 2, então, existe uma estação instalada após 1991.
e das 4 restantes, para 2 delas foram encontrados boletins escanerizados históricos. Mussum, com 42 boletins, e Itaquari, com 60. Somando-se os meses de operação de todas as estações, apenas 21,2% dos boletins foram recuperados, dos quais apenas 12,7% são históricos, o que representa 2,7% recuperado do total de boletins que deveriam existir, somando-se todas as estações. A tabela 3 apresenta os resultados para as estações do Sistema de Alerta do Rio Uruguai. Nela, então, observa-se que, excluindo as 3 estações sem dados disponíveis e as 2 instaladas após 1991, das 25 estações restantes, apenas aproximadamente metade, não possui nenhum boletim antes de 1991. Somando-se os meses em operação de todas as estações, que dá 19.096 meses, existem apenas 1.469 boletins anteriores a 1991. O que representa 7,7% do total de meses em operação. Em todas as estações da rede de referência, encontrou-se certa quantidade de boletins anteriores a 1991. Porém, se for considerado o total de meses em operação de todas as estações, apenas 44,2% de boletins foram recuperados, dos quais somente 27,1% são históricos. Nesse gráfico, as barras em verde representam quantos boletins deveriam haver no total, juntando-se todas as estações do grupo. As barras vermelhas representam quantos boletins foram encontrados em cada grupo de estações. E, por fim, em azul, é representado quantos boletins desses recuperados são históricos. Na tabela 5, pode-se observar que o Sistema de Alerta do Rio Uruguai foi o grupo com mais boletins recuperados, 5.343. Porém, esse número representa apenas 28% de todos os boletins que deveriam existir, considerando que todas as estações pluviométricas geraram fichas de medição mensais desde o início de sua operação. Desses boletins encontrados, apenas 1.469 são históricos, o que representa 27,5% de todos os boletins recuperados desse sistema de alerta. O maior percentual de boletins encontrados foi para o sistema de alerta do Rio Caí, com 61,6%. E quase metade desses arquivos recuperados são históricos. O grupo com menor quantidade de boletins recuperados é o Sistema de Alerta do Rio Taquari, com apenas 21,2%, dos quais 12,7% são históricos. Então, de forma geral, considerando todas as estações pluviométricas estudadas, menos da metade dos boletins recuperados são históricos, o que representa uma preocupante lacuna de incertezas na verificação de dados para realizar a consistência. Apesar do grande número de boletins encontrados para o Sistema de Alerta do Rio Uruguai, então, pode-se perceber que esse grupo foi o que teve o segundo menor percentual de recuperação de fichas de medição de dupla leitura de cotas. E não há um motivo específico para essa falta de arquivos escanerizados no SNIR. Não foi encontrada nenhuma informação para determinar se os dados existem e ainda estão sendo organizados pelo órgão responsável, ou se eles foram extraviados durante os trâmites de centralização e uniformização de informações sobre os recursos hídricos, ou até mesmo perdidos por falta de arquivamento correto das fichas originais desde o início de operação de cada estação pluviométrica. O que resta é apenas a certeza de que a recuperação desses dados poderia alterar significativamente os estudos hidrológicos, em que a consistência de dados é um aliado importante, especialmente quando se trata da análise de eventos extremos. Então, agradecemos à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, pelo fomento que viabilizou o desenvolvimento desse trabalho. Essas são minhas referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção.